A religião do terceiro milênio a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é mais que toda a religião. É toda a ciência, É toda a filosofia é toda a política, e toda a moral. é todo o progresso humano, Unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais, o amor universal na apoteose ao Criador onipotente onisciente, e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zarucho, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Muito bem, gente. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Então, uma salva de palmas a Jesus, né? Esse mestre, esse amigo que está sempre ao nosso lado, né? Seja em São José dos Campos, São Paulo, Taubaté, Jundiaí, em todo o Brasil e no mundo, em todo o planeta Terra. Graças a Deus. Salve Jesus, né? Bom, meus irmãos e irmãs que estão aqui ao vivo com a gente, os que posteriormente nos acompanham pelo YouTube, vamos mais uma vez ao nosso estudo do Santo Apocalipse, o Apocalipse Redentor do Cristo, né? Sempre no livro As Profecias Sem Mistérios, onde o nosso irmão Pai vem trazendo esses esclarecimentos que foram justamente inspirados nas pregações que acontecem na série Apocalipse de Jesus para os simples de coração. E nós vamos pegar aqui, dentro desse tema, dentro dessa vibração de paz, de amor, esse tratado de paz, esse tratado de amor, que tão bem nos traz, que é o tratado do novo mandamento de Jesus, que nós encontramos aqui na revista Jesus Está Chegando, né? E na revista Jesus Está Chegando, encontramos, então, toda essa citação dessa passagem que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, capítulo 15, versículos 7, 8, 10 a 17 e 9, que nosso irmão Paiva foi buscar justamente no Evangelho de Jesus, Santo Evangelho de Jesus, segundo João. Então, vamos aqui, ó, a passagem. Ensinou Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista. Novo mandamento vos dou, amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós permanecerem, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. A glória de meu Pai está em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito essas coisas, a fim de que a minha alegria esteja em vós,
e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis, como eu vos tenho amado. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E eu vos mando isto: amai-vos, como eu vos amei. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi com meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis bons frutos, de modo que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. E isto eu vos mando, que vos ameis, como eu vos tenho amado. Porquanto, da mesma forma como o Pai me ama, eu também vos amo. Permanecei no meu amor. Então está aí, meus irmãos, minhas irmãs, esse tratado de paz, esse tratado de amor, que Jesus, na sua divina generosidade, na sua infinita misericórdia, nos trouxe para abrilhantar nosso dia a dia, o nosso comportamento, a nossa conduta, porque o dia que nós, humanidade, conseguimos realmente seguir isso aqui, esse tratado, a humanidade está no estágio elevadíssimo, né? Mas se ele nos deixou é porque ele confia na humanidade. Alguns dos irmãos aí querem fazer algum comentário sobre esse tratado? Fique à vontade. Ninguém? Bom, tudo bem. Então, vamos dar continuidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs que estão aí nos acompanhando, nos prestigiando, acompanhando pelo YouTube também. Nós vamos agora nos prepararmos para aquele momento de prece, aquele momento de integração com Deus, com Jesus, com nossa Mãe Maria Santíssima e com os maiores da espiritualidade. Porque todas as vezes que nós buscamos essa força que vem do coração de Deus, a gente está buscando aquele lenitivo espiritual. Sabe quando a gente pensa, às vezes, a nossos desafios, nossos problemas, não tem solução, mas Jesus tem. Todos nós temos que buscar essa força. Nunca desistir, nunca, nunca e nunca. Porque todas as vezes que Jesus atende nossa pedida, é porque realmente é como um pai amoroso, que nunca desampara seus filhos. Que é o que nós buscamos. E eu aproveito esse momento de prece para pedir em favor da nossa irmã Maria Inês de Castro Barbosa, mãe da nossa irmã Rosana Abad, que ela está internada, né, passando por um desafio na saúde, mas nós sabemos que o médico dos médicos e toda essa equipe espiritual a serviço de Jesus estará amparando essa nossa irmã. Então vamos envolvê-la, cada um de nós, essa nossa irmã, né, e também a sua filha, a nossa irmã Rosana Abad, e seus familiares, para que tenham conforto, apaziguamento nos seus corações e o amparo espiritual necessário. Então, vamos então fechar os nossos olhos, vamos nos transportarmos com essa paisagem que nós estamos vendo, diante dessas árvores, a natureza, nos colocarmos perante o Cristo de Deus. Vamos então, um minuto de silêncio com Jesus, silêncio da alma, o silêncio do Espírito. E vamos falar com Deus.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Bom, então, agora mais preparado, depois dessa prece, que tão bem nos faz, nos traz todo esse fortalecimento. E veja bem, que quando nós realizamos a nossa oração, porque muitas vezes a gente pensa que a oração é apenas quando nós estamos atravessando algum desafio na saúde, um desafio que precisamos, puxa, eu preciso resolver meu problema de saúde, financeiro, ou com a família. Sim, a oração ela fortalece, mas também ela nos dá um canal, uma conexão, por exemplo, como nós vamos fazer agora, estudar, por exemplo, o Apocalipse, né? O livro das Profecias Sem Mistério. Ele nos dá inspiração a todos nós e abrindo o nosso canal, a nossa intuição para recebermos esses ensinamentos com mais facilidade. Porque, na verdade, quando nós estudamos, ela não fala apenas ao intelecto, ao nosso espírito. Tá? Então, sempre nos lembrarmos disso. Bom, meus irmãos e irmãs, a semana passada nós estávamos no livro As Profecias Sem Mistério, nós estudamos justamente, só recapitulando, tá? Não vou ler novamente, eu só vou aqui recapitular. Quando nós começamos a ler, a semana passada, né? Foi reencarnação não é punição, mas oportunidade, nós vimos isso. Foi falado novamente da lei da compensação, tá? A questão da lei da compensação, ou seja, o que nós, por algum motivo, ou alguém tenha feito conosco, em uma existência passada, algum desvio de conduta espiritual, e tenha nos prejudicado, essa pessoa, esse espírito, ele retorna muitas vezes como filho, ou neto, ou às vezes até um amigo, enfim, e é criada uma condição espiritual que é ressarcido tudo aquilo que nos tenha sido prejudicado, né? Então é um castigo? Não, não é um castigo, são oportunidades. Pela lei do amor, se torna toda aquela afeição negativa que existia, ela se torna em afeição positiva, ou seja, seja na forma de um amigo, neto, filho, enfim. Vimos também, somos criaturas do mesmo Criador, né? E quem é esse Criador? É Deus, Criador do universo e do planeta Terra, Jesus, né? Deus, é o Criador do universo e do planeta Terra é o Cristo de Deus. Ele criou esse planeta por ordem de Deus. Por isso que João Paiva sempre nos explica que Jesus
é um com o Pai Celestial. E hoje nós vamos estudar o quê? A partir da página 294 do livro As Profecias Sem Mistério. Bom, eu estou com a edição tradicional, mas quem estiver com a edição Pocket, deixa eu ver se eu tenho um aqui eu não tenho nenhum, agora no momento, deixa eu ver, não estou com nenhum aqui. Tá, vamos fazer o seguinte, mas pode procurar aí no índice, vou dar um tempinho para vocês acharem, é o subtítulo, Revelação não é uma loteria profética. Então, ou melhor, a revelação não é uma loteria profética. Vocês podem procurar ali no índice esse subtítulo, tá? A revelação, lá no final tem um índice em ordem alfabética. Então, a revelação não é uma loteria profética. Vocês estão achando aí? Vamos fazer o seguinte, enquanto vocês encontram, eu vou aguardar aqui, eu vou recapitulando aqui algumas passagens do anterior. Vocês acham a página de hoje? Porque nós vimos ali a reencarnação da punição. Uma coisa que bateu bastante forte, graças a Deus, foi a visão dos glorificados, que não foi coincidência, foi justamente o tema do sábado passado, né, no dia 28 de setembro, e nós estudamos na sexta e caiu justamente nessa passagem. Vocês vejam como... E não havíamos programado para estudar essa passagem exatamente nas vésperas do tema que seria estudado no sábado. Mas, cronologicamente, a espiritualidade assim o quis. Bom, vamos lá? Acho que já deu tempo de vocês acharem a página, né? Então, vamos lá. Revelação não é uma loteria profética. Então, diz aqui nosso irmão Pai. Vejam vocês a importância, a gravidade do Apocalipse. Não no sentido de algo que assusta. Veja bem, me diz esclareceu. Gravidade, mas não no sentido de algo que assusta, que atemoriza, porém, que alerta para a urgência de uma atuação civilizada, despertando o ser humano distraído de suas responsabilidades, para que deixe de ser fator consciente ou não. Porque sem consciência, a gente praticar responsabilidades, usar mal a nossa responsabilidade, prestaremos contas, né? Mas ele prossegue aqui, ó. Da perturbação da economia divina, cujo fito é fazer da Terra um local digno de viver. Falo de sua seriedade expressa no conforto de sua sexta bem-aventurança. Então, vamos lá, qual é a sexta bem-aventurança? E aqui eu abro um parênteses, porque o que acontece? Muitas vezes, a gente pensa que essa bem-aventurança trata-se de algo assim que só está inserido no Evangelho. E no Apocalipse nós temos 7 bem-aventuranças, né? Temos 7 bem-aventuranças. Se der, no final nós vamos ler, novamente, fazer uma recapitulação, quais são essas 7 bem-aventuranças que nosso irmão Paiva, na série Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração, nos mostrou, tá? Que está inserido exatamente no texto bíblico. Então, vamos lá, a sexta bem-aventurança. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guardar as palavras da profecia deste livro. O que seria guardar, hein? Será que seria a gente pegar um livro como esse, né, e deixar guardado na estante? Seria isso? Com certeza não. É reter em nosso coração, e à medida que retemos no nosso coração, ele vai o quê? Transformar, vai tomando conta do nosso perispírito e o quê? Colocar em prática. Estarmos atentos aos sinais da volta do Cristo. Então, guardar não é simplesmente você guardar aquilo e deixar para você. Não. Nos tornarmos instrumentos do Cristo, né? Então, é isso que ele nos fala. E prossegue aqui nosso irmão Pai. Por isso, após essa passagem do que ele citou, da sexta bem-aventurança. Por isso, repito que o último livro da Bíblia não constitui
uma loteria, na qual alguém chega perguntando: qual é o palpite? Que número? É que tem gente que pensa que é assim, vai. A pessoa abre o Apocalipse e fica com aquela pressa, deixa abrir, deixa eu ver o que vai dar lá no final. Quem vai ganhar, quem vai perder, né? Como se fosse uma disputa, um jogo. E não é assim. Na verdade, ali está inserido situações de agravamento da humanidade ou não. Na verdade, quem vai definir esse agravamento ou não da humanidade somos nós mesmos, não é Deus. Na verdade, ele tem autoridade, sim, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele respeita. Bom, vamos lá. E quanto ao Apocalipse, por extensão, seria. Só um minutinho aqui, acho que deu um problema aqui na tela. Vamos lá. Por extensão, seria o que vai acontecer, seria o que vai acontecer? Seca onde? Inundações, inundações em que região? Guerras, quando? Então, nós vemos aí claramente a condição que muitas vezes as pessoas procuram estudar o Apocalipse, querendo uma resposta, assim, como se fosse algo assim de adivinhação, um jogo de adivinhação. E não é assim. Existe toda uma seriedade que Jesus nos trouxe através de João Evangelista. Ele que recebeu de Deus, mandou ao seu servo, ao anjo, que passou ao servo João Evangelista. Né? E ele prossegue aqui. Ó. Devemos acrescentar o raciocínio de que o Apocalipse não é o fato que ainda vá sobreviver, porquanto já está ocorrendo há muito tempo. É como se encontra na segunda voz, que está no capítulo 14, versículo 8. Então, vamos a essa passagem que está no Apocalipse de Jesus, capítulo 14, versículo 8. Seguiu-se, então, um anjo, e o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Gente, isso é muito sério. Essa Babilônia, nós aprendemos na série Apocalipse de Jesus, em outros livros doutrinários da religião divina, é a parte não muito apreciável da humanidade, seja na questão coletiva ou individual, que todos nós temos, infelizmente. E nós temos que derrubar isso. É por isso que Jesus, você está vendo aqui atrás, esse simbolizando a descida da Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém, a união das duas humanidades, mas ela vem vindo. Mas à medida que nós vamos nos purificando espiritualmente, essa intensidade da humanidade de cima superior se torna mais próxima conosco. Mas isso depende da gente também. Temos que fazer a nossa parte. Então, nós temos que derrubar essa grande Babilônia, mas não assim. Aquela caiu de uma forma que nós, por exemplo, pela dor, e não pelo amor. Salvo raras exceções. Nós, porventura, temos capacidade de mensurar quem na humanidade tem condições que está praticando o seu livre-arbítrio de forma correta? Será que temos? Eu pergunto a vocês. Temos ou não? O que vocês acham? Alguém quer opinar? Fique à vontade. Ninguém? Bom, vamos lá então. Bom, e aí então ele prossegue aqui. Ele é uma revelação profética. Ele quem? O Apocalipse. No entanto, o anjo que anunciou os acontecimentos que se deverão realizar, surpreendentemente brada. Caiu a grande Babilônia. E o meu pai vai dar uma explicação tão interessante nessa passagem. Vamos prosseguir lendo que vocês vão entender. É tão certa a ruína da Babilônia no futuro que ele apresenta como passado. Veja bem que ele falou caiu. Ele não falou vai cair. Né? Perceberam a dinâmica como ele colocou? Ele não falou vai cair a grande Babilônia. Ele já colocou aqui no texto bíblico, no caso de Jesus, né? Jesus já nos trouxe assim, caiu no passado, algo que já foi superado, passou.
Por quê? Já está certo, o mal se destrói pelas suas próprias obras, ele não é eterno. Então, quando a gente está passando por um determinado sofrimento, é questão financeira, é questão de saúde, isso não é eterno, gente. Eterno é Jesus. Eterno é Deus. O sofrimento ele não é eterno, não é eterno. Ele tem prazo de validade, tá? Eterno é Deus, o Cristo e o Espírito Santo. Porque nós também, se formos pensar bem, nós somos também espíritos eternos. Mas o sofrimento não é eterno. Ele tem um período. Então ele prossegue aqui, ó. Aí ele explicando por que falou já no passado que Jesus relatou dessa forma. Ele pergunta aqui, por quê? Ele explica. Porque não é Deus quem provoca a sua ruína, ou traz os flagelos, ou manda tocar as trombetas, ou então abre os selos, por intermédio do Cristo, a ser descerrados. Não, não é. Não é o Pai Celestial que cria aquelas situações constrangedoras. Olha aqui essa afirmação, hein? Então, tudo isso que acontece com a humanidade, o toque das trombetas, os flagelos, não é Deus, como se fosse alguém que gosta de se, vamos pensar humanamente, né? Como se fosse um ser humano que se diverte com a ruína dos outros. Como o irmão Paiva fala muito bem, ele fala com todas as letras. Deus me livre desse Deus, né? Deus que me livre desse Deus com D minúsculo. Que um Deus que se diverte com a ruína do seu semelhante, ou do próximo, da humanidade, não seria Deus, né? Então, não é ele que lança toda essa situação. Somos nós mesmos, o irmão Paiva falou o seguinte, nós mesmos é que escrevemos as páginas do Apocalipse, tá? Pelos nossos atos. E ele prossegue aqui, ó, ele vai citar de novo esse caiu a grande Babilônia, ele fala na página seguinte. Somos nós. Então, o anjo olhando para o futuro anuncia: Babilônia caiu, Babilônia caiu, e repete para que fique marcado. Tá lá. Caiu a grande Babilônia. Caiu, passado. Ela não vai cair. Não é algo que vai dar ainda, já está acontecendo. Já aconteceu. Não vai acontecer. E prossegue. Só na profecia pode falar-se assim: o futuro anunciado como passado. Vocês viram só? O futuro anunciado como passado. Pois, como explicamos a respeito do dia do Senhor, nesta mesma série de O Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração, que era o livro inicial desta coletânea, né? Então, era isso, que depois ele foi reeditado, como Somos Todos Profeta, e depois teve uma outra versão, que é a mais recente, Somos Todos Profeta novamente, atualizada e revisada pelo autor, no caso, pelo irmão José de Paiva Neto. Então, vamos ver como que se dá essa passagem que ele cita. Ó. O tempo de Deus, voltando aqui, deixa eu voltar. Ó, o tempo de Deus não é como o nosso, que passa. É um eterno presente. Seu tempo não tem idade. Veja bem, o seu tempo não tem idade. É como o seu amor não é velho nem novo. É perene, quer dizer, é eterno, porque ele é o próprio Deus. Por acaso alguém consegue contar o tempo do amor de Deus? Alguém consegue? Ninguém consegue. Consegue medir? Ninguém consegue. Porque ele é eterno. E nesta filigrana está toda a sua extraordinária diligência. Pela mesma razão, o juízo final não é um acontecimento estático, mas dinâmico. De outra forma, estaremos diante da anarquia desde a criação do mundo, até chegarmos ao momento decisivo, porque tudo então correria frouxo, ou seja, como o irmão Paiva fala, como se fosse a casa da mãe Joana, né? Ah, cada um faz o que quer, aquela bagunça. Já pensou se fosse assim? O que seria de nós na humanidade? O que seria?
Mas alguém fala, mas está tanta coisa, tanta tragédia, tanta violência. Mas acontece que Jesus, né, ele foi buscar lá nas regiões inferiores, no umbral, como se diz, é como se ele estivesse raspando lá a última coisinha que estivesse lá no fundo do tacho e lançando novamente para a terra, para o quê? Para ter a sua oportunidade de se corrigir. Infelizmente, muitos não estão aproveitando, né? Por isso nós vemos aí tanta bagunça, dá essa falsa impressão que Jesus está deixando a coisa correr solta. E não é uma verdade, né? Vocês concordam com isso? Não é uma verdade. E ele continua. Voltando aqui. Nesta filigrana está toda a sua extraordinária diligência, né? Vou voltar aqui para nós não perdermos o fio da meada. Pela mesma razão, o juízo final não é um acontecimento estático, mas dinâmico. De outra forma, estaremos diante da anarquia, desde a criação do mundo até chegarmos ao momento decisivo, porque tudo então correria frouxo. Como diz o povo, não haveria mínima disciplina na criação de Deus. Seria o ser mais indisciplinado do universo. Bom, mas até aqui, alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Alguém quer fazer algum comentário? A irmã Maria Nazaré, que gosta de comentar bastante, fica à vontade, irmã. Ouvir até o final, né, irmão? Depois a gente... Tá bom. Está bem. Bom, então, continuando aqui. Há muitos juízos, olha só, isso aqui é interessante, hein? Há muitos juízos. Porque quando fala em juízo final, principalmente a gente vê em temas em filmes, em alguns locais, né? É como se fosse um ponto estático, finito e pronto, acabou. Como se o mundo fosse acabar, né? Como se Deus fosse igual um ser humano maluco que criou um planeta para vou pôr fogo tudo e pronto, né? Não, não é assim que vai acontecer, lógico. Tem muito sofrimento sobre aqueles que não estiverem integrados em Cristo Jesus, nosso Mestre Jesus. Mas acontecerá o momento de redenção. Se Jesus vai voltar, ele vai voltar para um planeta destruído. Seria uma incoerência, né? Jesus retornasse para um planeta destruído. Não teria nem como, né? Obviamente que não. Então, quando ele fala aqui, voltando aqui, que há muitos juízos, até que soe a hora do global, que corresponderá a uma tremenda mudança de rumo da história. Ele falou tremendas mudanças de rumo da história. Ele não falou tremenda destruição no planeta. Não falou isso? O juízo de Deus não acaba com um ser que tem um espírito imortal. Nosso espírito é eterno. Mas modifica as contingências tradicionais a que estava acostumado. É que a gente fica na zona de conforto, naquela região de conforto. Tá tudo muito bom, não precisa mudar nada, não. Tá muito bom. Tá bom. Ou será que não? Às vezes a gente está perdendo a oportunidade de crescer, né? O encerramento do Império Romano foi um juízo final para tudo aquilo que ele representou. Há muitos outros juízos, vamos assistir ou padecer. Olha só que interessante. Então, às vezes a gente pensa que o juízo final é só uma condição estática, uma única condição. Ele prossegue. Valho-me, mais uma vez, de antigo ensinamento de Alcide Zaron. A lei divina, olha só a palavra do irmão Zaron, falava o seguinte: a lei divina julgando o passado, quer dizer, as nossas obras, porque Jesus diz que cada um será retribuído de acordo com as suas realizações. Então, prossegue. A lei divina, julgando o passado de homens, povos, nações, determina a dizer o quê? O futuro. Assim, pois, são os imprudentes atos humanos que fazem nações entrar em guerra. As armas não se disparam sozinhas. Nós estamos vendo ali naquela região do Oriente Médio. Ali é um barril de pólvora. Mas não são as armas que os homens estão dormindo, deitadinhos em casa, elas se rebelam contra elas mesmas e saem dando tiro. Não é. Por trás daquelas armas tem alguém operando aquelas armas.
E são quem? Nós, seres humanos. Né? A natureza cada vez mais rebelar-se-á por meio de tragédias climáticas. As doenças proliferar sem o devido controle. A pandemia que tivemos aí. Olha a dengue que avançou bastante aqui esse ano. Né? A fome crescer pela inobservância de uma economia solidária. Olha aí, que os países ricos preocupando só nos biometais, pouco se preocupando com aqueles que estão passando fome em vários países. Porque a derrocada da cidade recalcitrante não se refere apenas ao que tem de ser abolido no campo das crenças, mas na área social e política, como, por exemplo, os vícios da corrupção, do ódio, da vingança. Né? Babilônia é isso tudo, de perverso que está, infelizmente, mesclado como o bem na vida humana. Você vê, Babilônia está ali, inserido, embutido no dia a dia, no cotidiano, e a gente não percebe. A pessoa pensa, estou me beneficiando disso, daquilo, mas está usufruindo daquela pequena inserção da Babilônia que está ali escondidinha. A parte não apreciável da humanidade. Então, a gente vai utilizando desses meios sem perceber, sem nos apercebermos que estamos sendo também utilizados pela Babilônia. E prossegue, irmão Paulo. Não é Deus, e sim são as ações humanas, tantas vezes egoístas, que todos fazem penar. Por isso, como preconizava Zaru, a mais urgente reforma é a do ser humano. Razão porque a legião da boa vontade, e evidentemente a religião de Deus, prega e vive educação e cultura, alimentação e saúde, trabalho, mas com a imprescindível espiritualidade ecumênica. Para a alegria nossa, o Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, registra essa divina promessa. Então, vamos ver, olha só que promessa extraordinária que Jesus nos traz no seu Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Eis que faço nova todas as coisas. Ele prossegue aqui. O anjo, então, apenas anuncia a formidável queda. Né? Olha só, que aqui teve a queda, mas só que Jesus logo aí fala, eis que faço nova todas as coisas. Então, tudo aquilo que há de desagradável vai sumir, tá? E aquilo que é apreciável vai crescer, que vai sair do interior das pessoas o que há de melhor. O que há de melhor no ser humano vai crescer, vai ficar em evidência na humanidade. O anjo, então, apenas anuncia a formidável queda, só. E ele pode dizer que caiu, mesmo em se tratando de ocorrência por vindoura, quer dizer, que vai acontecer, mas já está relatando no passado, porque analisa as nossas obras e prevê as consequências. No Apocalipse, os anjos tocam as impactantes trombetas, mas assopram mediante a melodia composta pelos nossos atos. Já que falamos em anjos, Paulo, apóstolo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, cita que eles são mandados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Olha só que interessante, hein? Isso aí. Mandado àqueles que hão de herdar a salvação. E quem são esses? É alguma religião em particular? É alguma ideologia em particular? Algum partido político em particular? Não. São as boas ovelhas, como dizia o saudoso irmão Alziro Zaru, aparentemente separadas, que se encontram em todos os rebanhos. E não é só na religião, não, hein? Na política, na arte, no esporte, em todos os setores da vida humana. Né? Então, aí está inserido essas ovelhas. E prossegue aqui. Ó. São conduzidas, portanto, em favor daqueles que agem ética e espiritualmente, de tal forma que se tornem credores da herança da salvação, independentemente de rótulos religiosos, partidários, nacionais, etc., 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 etc.
Porque não é o rótulo religioso ou político que vai fazer a salvação da pessoa, da criatura humana e espiritual. E prossegue aqui, o autor. Referimos-nos também aos nossos pacientes anjos guardiães e desejamos ter merecimento de modo que sejam de maior envergadura na hierarquia espiritual. Olha só, isso aqui é interessante, hein? Eles também precisam ter, eles também evoluem, eles também precisam criar merecimento, não somos só nós. Porque o que são nossos anjos da guarda, senão aqueles que eram o que estavam aqui conosco? Muitos de nós, um dia, vamos chegar a essa categoria. Então, não se trata de algo assim milagroso. É milagroso para o nosso entendimento espiritual. Mas são espíritos que um dia foram seres humanos também. E prossegue aqui, ó. Quando ele fala depois do nossos anjos guardiães. De modo que sejam de maior envergadura da hierarquia espiritual. E prossegue. Mas no Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, e capítulo 8, versículos 10 e 11, os anjos dispõem das águas, dos ventos contra nós. Alguém, todavia, de argumentar. Isso é interessante, hein? Espera aí, espera um pouco. Se os anjos são a nosso favor, por que eles estão jogando todas essas, entre aspas, essas pragas em cima da gente? Eles estão querendo a nossa destruição? Velha, bom amigo, hein? Fui amigo, hein? Mas aqui o irmão Paulo explica, ó. Ora, fazem-nos sempre em virtude de nossos atos. Eles estão ecoando o que nós fizemos, é o nosso livre-arbítrio. Né? Não emprestamos tanta, ou melhor, não emprestamos tanta importância à questão de usufruir de nosso livre-arbítrio? Certa feita, um sábio levantou a seguinte advertência: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E para encerrar esse trecho de hoje, fica aqui, ó. Certíssimo, porque de outra forma seria um privilégio injustificável, mas abjeto, fomentador de impunidades execráveis, como vemos os homens espalharem pelo mundo. Não existem as leis humanas? Por que deixará de haver a justiça divina a ser criteriosamente respeitada em tempo e espaço concluídos por Deus? Tá bom, gente? Então é isso aí para nossa reflexão, para nós pensarmos, né? Mas alguém quer fazer algum comentário antes da gente concluir aqui? Fique à vontade. O Apocalipse é uma revelação, né, para que nós possamos entender, aprender, fazer as coisas certas. Tudo é livre da colheita. Então, nós sempre tá fazendo bem, não sendo aquelas pessoas que só quer atrapalhar os outros, temos que estar sempre orientando pessoas que façam o bem, porque Jesus está voltando e quer encontrar esse planeta bonito, né? A humanidade, assim, né, que ela possa receber Jesus, não como antes, né, mas venha, assim, vem para salvar, ele vem agora para ficar com a humanidade, porque Jesus está aí para conferir tudo que fez, né? Que todas essas guerras que está tendo, não é guerra, essas guerras de arma, é a guerra entre nós, doenças, né? Desentendimentos da família. Isso que está acontecendo é para tudo ser modificado, né? Porque Jesus não quer tudo isso, ele quer a paz, quer que nós reconheçamos que o Apocalipse ele está revelando tudo para que a gente acorde para a vida, que a gente acorde para que nós possamos ter pessoas melhores da humanidade, né? Porque a Nova Jerusalém está aí, mas tem que vir esse planeta purificado, né? Muito bem, é isso mesmo, porque, bem colocado aqui, será foi, porque, igual nós estamos falando anteriormente, por exemplo, as armas, elas não disparam sozinhas,
né? As doenças, elas surgem por imprudência do ser humano. O ser humano se alimenta mal, trata mal o meio ambiente, evidentemente que tem as consequências, né? Nós vemos essa semana, por exemplo, no meio da semana estava um calor, hoje já estamos aqui praticamente parecendo inverno. Quer dizer, nós vemos quanta transformação. Por quê? Isso é culpa de Deus? Não é. Então, quem aciona os flagelos, as trompetas, assim como no campo material aciona as armas, é o ser humano, é a humanidade, infelizmente. Mas, graças a Deus, como nós vimos aqui, que foi citado no Apocalipse capítulo 21, versículo 5, eis que faço nova todas as coisas, ou seja, jamais desanimar, não é? Porque, apesar de tudo, nós temos um amparo divino. Senão Jesus não ia, ele não ia criar um planeta para assistir à destruição, falar, deixa para lá. Não, com certeza não. Ele sabe mensurar qualquer um de nós aqui no planeta Terra, e no plano espiritual também, aqueles que estão vibrando na faixa do Cristo e na ética e espiritualmente nas suas leis divinas. Ele sabe. Então não adianta eu fingir para a senhora, não adianta fingir para todos que estão aqui nos assistindo, que ele sabe, né? Bom, gente, então fica aí para a nossa reflexão. Então, lembrando, semana que vem nós vamos estar aí na próxima semana, eu prometo vocês me cobrem, tá? Me mandem até pelo zap, marcando qual é a página do livro As Profecias Sem Mistério, edição Pocket, que eu estou aqui com a edição tradicional, mas aí eu deixo a página corretamente. Mas no índice, para vocês já se colocando aí, nós estudaremos lá, dando continuidade, né, na sequência, flagelidade dos tratados humanos. Olha só, hein? Sempre o ser humano, como se diz, o irmão Paiva fala, o irmão Zero falava, onde o ser humano põe o dedo, infelizmente, não é regra geral, né? Que há pessoas muito bem dignas que estão aqui reencarnadas nesse planeta. Não vamos generalizar. Mas a maioria da humanidade, infelizmente, ainda age dessa forma. Então, meus irmãos e irmãs, vamos então agradecer a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe Universal da Humanidade, e vamos fazer do fundo da nossa alma, agradecendo a Jesus por ter essa oportunidade de recebermos esses ensinamentos. E que cada um que está aqui assistindo leve essa vibração do Apocalipse de Jesus, que é um livro de amor, não de ódio, nem de destruição, para os seus lares, seus familiares, né? E possam receber essa vibração de paz e amor. E vamos fazer junto essa saudação legionária, que é a menor prece do mundo. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Gente, muito obrigado pela disposição, pela paciência e viva Jesus. Tchau para vocês.